Tá na hora de bater um papo no Supremo Podcast. Curta e compartilhe nosso canal. Siga também o nosso Instagram, @Supremo Podcast. E aí, tá preparado? Então, vamos lá! Show de bola, estamos mais uma vez aqui. Prazer ter você aqui mais uma vez. Sempre eu começo assim, Matheus, dando ênfase à galera que está emprestando o seu tempo, porque tempo hoje é precioso. Tempo hoje é a moeda da vida. E por isso eu quero honrar o tempo que você está dedicando-se a esse podcast, Supremo Podcast. Quero convidar você a ir lá, dar aquele joinha, curtir, sabe, o nosso canal, compartilhar, dar aquela moral aí. E é o seguinte, o nosso Instagram também, Supremo Podcast, brother. Quero aqui já abençoar o seu dia, no nome de Jesus, abençoar a sua tarde, o seu fim de semana, tá? A sua semana inteira, que Deus prospere você em todo momento, em tudo que você fizer, que seja abençoador. Tá vivendo um tempo ruim? Fica tranquilo, sabe por quê? Porque tudo passa, tudo vai passar. O tempo da bonança vai chegar, o verão vai brotar, o sol vai nascer, por mais que as suas noites tenham durado aí dias, né? O choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez o seu choro tenha durado dias, essa noite tem durado dias, meses e até anos. Mas nós temos uma certeza nisso. A certeza é que o sol vem, certo? A certeza é que a alegria chega. Então, desse contexto, o que eu tenho certeza é que a alegria vem, em algum momento. Então, querido, Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez nessa mesa, essa mesa de pão. O pão é nosso, porque o Pai é nosso. Sendo assim, nós repartimos o pão, repartimos vida nesse tempo de Supremo Podcast. Não é isso, Matheus? Com certeza, João. Mateus, só tenho que concordar, ele já disse tudo já. O Matheus, ele sempre dá a palavra final. Checkmate. Checkmate. Cara, tô muito feliz aí, por quê? Hoje tem um convidado especial aqui. Menino bom demais. Você é homem de Deus. Vocês não estão entendendo, as luzes começaram a apagar aqui, sabe? Só não são. Muito poder nessa mesa, óleo, tá cheirando óleo, mirra aqui, irmão. Você não tá entendendo. Estamos aqui hoje com Ramon Júnior. Isso mesmo. É uma alegria estar aqui com vocês, nesse tempo, nesse momento de qualidade. Eu creio que será um momento muito produtivo para quem estiver ligado conosco aí. Vai ser um momento de muita qualidade. É uma honra para mim estar com vocês aqui. Ah, você conhece Ramon Júnior. Ramon é um dos grandes pregadores aí. Modesto. Aqui do nosso estado de São Paulo, fora de São Paulo. E se prepare mundo, porque Ramon tá chegando, pai. É isso aí, se prepare mundo, que Ramon tá chegando. Amém. Glória a Deus, né, Ramon? Glória a Deus. As mensagens do Ramon têm abençoado todo o noroeste paulista aqui. Rodou todo esse noroeste paulista já, né? Isso, pra glória de Deus. Deus tem feito algo. Mano, quem conhece Ramon sabe que o cara é demais, né? É por ele e pra ele, né, Ramon? Isso, acabou. É tudo dele. É tudo dele. Mano, vamos começar aqui essa ideia. E a gente queria saber, Ramon, qual é o contexto da vida de Ramon? Quem foi Ramon na infância? Quais foram os desafios do Ramon? Porque a gente sabe que você tem um testemunho muito lindo, muito forte. Um testemunho muito impactante. E a gente tem visto o que Deus tem feito na tua vida. Eu não sei se você lembra, mas foi a primeira vez que a gente se viu, acredito, assim, pessoalmente, se falamos. Foi um culto muitos anos atrás, lá na Vila Toninho, na tenda. Nossa. Nós fizemos um som, a banda Regar. Faz tempo. E Ramon pregou. E aí eu sentado, eu vi, falei, cara, esse cara, ele tem um dom da parada. Ó, só pegando um gancho aqui, que o João falar da banda Regar, deixa no ar aí que a Regar tá voltando, tá se preparando, vem com força, né, João? Vem com força, nós vamos fazer um evento aí bacana e talvez, quem sabe, top. Banda Regar e Ramon Júnior, né? Rapaz, que alegria. Nostalgia. Ramon, conta pra nós, mano, como que foi tua infância, qual foi o seu desafio? Hoje a gente conhece a palavra de bullying, né? O cara sofrendo, mas antigamente não existia essa palavra, né? Não. Mas existia. Eu acredito que
que todos nós passamos por dificuldades na infância, né? E eu acredito que não foi diferente contigo. Mas qual foi o teu contexto, o teu nascimento? Como é que foi conta um pouco da história da sua casa, sua mãe, seus pais, como que aconteceu toda a situação, como que chegou Ramon ao mundo, e aí a gente vai desenvolvendo. Ótimo, ótimo. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que falar da minha infância é falar da minha origem, né? Da minha origem de vida, da minha história, porque nem sempre eu fui um pregador. Nem sempre. E talvez quem olha o momento não sabe a história, né? Eu nasci numa família humilde. Nasci e morei em São José do Rio Preto mesmo. Bairro conhecido como Vale do Sol. Famosa Zona Norte. Da quebrada mesmo? Da quebrada. É nóis, né, Ramon? Morei ali perto da delegacia TIC ali. E foi uma infância muito conturbada, muito complicada. Na verdade, desde o nascimento. Porque eu nasci e quando eu nasci não foi aquela alegria. Eu posso dizer assim. Por quê? Porque eu nasci e já tive que ficar numa incubadora. Fui desenganado de vida desde o nascimento. Era alguém que não era para ter ido para casa. É alguém que do hospital era para ter chegado a óbito. Mas para misericórdia e pela glória do Senhor, Deus me deu a oportunidade de vida, de ir para casa. E quando eu fui para casa, com o crescimento vai descobrindo as limitações físicas que haviam em meu corpo. Morando com o pai e mãe dependentes químicos, a mãe com dificuldades, com vício de crack, o pai viciado em cocaína, e morava em 2 cômodos que eram de favor. Na verdade, são algumas casinhas que a minha tia tinha e nos cedeu o favor que nós moramos ali, em uma das casinhas ali, de 2 cômodos, no Vale do Sol. Uma casa qual tinha um quarto e uma cozinha. A cozinha era tudo e o quarto também era tudo. O quarto era sala, o quarto era meu quarto das minhas irmãs e do meu pai e da minha mãe. Quantos irmãos, Ramon, nesse contexto aí? Eu tenho 2 irmãs. Eu sou do meio. Sou uma mais nova e uma mais velha. Eu sou do meio. E eu me lembro que nós tínhamos nesse quarto. Isso são detalhes que eu nunca contei em testemunhos, mas eu consigo me lembrar. Dentro desse quarto tinha um sofá para 2 pessoas. Tinha uma cama e um colchão no chão e um berço. Minha irmã mais nova dormia no berço. Ela estava até crescidinha já e continuava nesse berço. Eu e a minha irmã mais velha no colchão no chão, meu pai e minha mãe na cama. E nós tínhamos uma televisão, aquelas bem antigas, sabe, a televisão caixote. De tubo, né, ainda? Isso, aqueles modelos antigos. É aquela televisão que você tinha que girar ela. Sim. Bem antiga. Eu sei. A antena era um bombrilzinho também? Bombril, o famoso bombril que salvou, hein? 1001 utilidade o bombril Salvou. mesmo. Quando tava ruim, nós trocava o bombril. Dizia que o bombril tava vencido. Trocar a televisão não dava, né, Ramon? Então tinha que trocar o bombril. Não, o bombril salvava para nós assistirmos. Eu me lembro, eu olhava para cima, teia de aranha, barata, ratazana. Isso era normal. Isso era normal. Tinha um tanque lá fora que era aberto, no meio um tanque bem antigo, feito, a qual saía muita barata, muito rato ali. Então era normal ouvir grito, minha irmã, rato, barata, enfim. 2 cômodos, para falar a verdade, caindo aos pedaços. 2 cômodos. E muitas vezes, aonde eu passei vontade, não pelo fato do meu pai não ter,
mas pelo fato do meu pai investir o dinheiro nos lugares errados. Eu me lembro que uma vez eu internei por vontade de tomar um Yakult. Eu nunca me esqueço disso. E minha avó depois comprou um fardo de Yakult. Na época, Yakult era 40 centavos, se não me engano. E eu, segurando o portão, Craque Verde, eu vi uma pessoa do outro lado da rua passando, tomando Yakult, e isso me deu vontade. E fui pro hospital, passei mal, criança, né? Por vontade de tomar um Yakult. Hoje, pra glória de Deus, eu tenho vontade, eu vou lá e compro. Mas eu passei necessidade, vontade de criança, né? Pelo fato do pai e da mãe não ter a possibilidade mental de perceber que o filho precisava. Ramon, assim, na época, eu não sei se você, talvez você não tinha essa percepção, né? De entender que seus pais estavam envolvidos ou que os seus pais eram dependentes químicos. Ou chegou um tempo em que vocês começaram a entender que seus pais eram viciados? Ou ainda vocês não conseguiam entender isso, né? Então, quando uma pessoa ela chega num estágio extremo, ela tá muito gatilhos, né? E eu, muito novo, eu achava cachimbo. E no mundo é muito fácil você compreender o que é droga. Infelizmente, no mundo atual, é muito fácil você compreender o que é droga. Sim, mas é... Não era uma parada natural, né? Mas Eu assim... sabia que tinha alguma coisa errada ali. Isso. É isso que eu ia te perguntar agora. Você encontrava, mas a primeiro momento normal, depois você começou a perceber, porque vai, né? Isso, no primeiro momento, o que é isso? Só que você vai pegando uma certa idade, que você começa a entender. Na escola você ouve, começa a ver, e aí você vê que o que acontece na escola, na saída da aula, com alguns moleques em roda, a mesma coisa, tá ali em casa. Eu vi um cachimbo com tampa de garrafa PET, caneta Bic, e eu vi aquilo, falava, isso é um cachimbo. O que é isso? Entendeu? E você vai pegando uma certa idade que você entende que é droga. Resquícios de cocaína. O que é isso? Esse negócio branco, o que é isso? O que é? E conhaque. Eu me lembro, sempre quando as coisas não iriam ficar bem, e eu tinha a imagem na minha cabeça. Minha mãe sentada, meu pai tomando banho, e um copo americano com conhaque e o Racionais tocando. Eu sabia que aquela noite seria longa. Eram os indícios que ia ter confusão. Isso. Porque depois que bebeu o conhaque, vai bebendo as doses, e aí as trocas, aí já não tem mais consciência. Já presenciei brigas terríveis. A minha irmã mais velha, ela foi morar com a minha avó cedo, né? E eu e a minha irmã mais nova ficamos. E vendo tudo aquilo, é algo terrível. Eu posso dizer algo. Deus, ele foi de total necessidade para a minha história. De total necessidade. Se não fosse Deus, homem algum poderia me ajudar. Ramon, essa questão que você está dizendo aí, às vezes eu comento com um amigo ou algum conhecido. A gente vem para o mundo, embora a gente tenha educação dos pais e tudo mais, só que a gente precisa de um parâmetro maior. E eu acredito totalmente nisso, que o nosso parâmetro maior, a nossa direção vem do alto. A autoajuda vem do alto, né, cara? E isso faz toda a diferença. Consegue tratar de áreas que a gente nem sabe que às vezes necessita de tratamento. E quando você sabe,
até facilita mais o tratamento, né? Essas palavras suas me fez lembrar sobre isso, cara. É forte. Mano, assim, o problema é que você quase que é programado para dar errado, né? O contexto, esse contexto aí, os meios começa inseridos, a te né? programar, vai te sabotando a ser uma pessoa revoltada com a vida. Porque a pergunta, e claro, depois que você vai criando uma certa maturidade, né? Um certo entendimento da casa, da vida, do que está acontecendo, dos desejos não realizados, das vontades não supridas, você começa a desejar o que tem na casa do outro. Fala, Isso, nossa, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque há pouco tempo eu revi. Eu posso dizer que até hoje é um irmão. Muito tempo não via, mas é um irmão. A tia dele foi congregar um culto na nossa igreja e eu me emocionei. Porque primeiro ela foi uma igreja que eu fui pregar e eu fui pego de surpresa. Porque quando eu vi ela lá, eu no altar, ela sentada para me ouvir, eu tive aquela lembrança de tudo que eu vivi. Por quê? Porque nessa falta, nessa ausência de coisas, nessa ausência de passeio, de amor, nessa ausência de alegria, eu conheci um coleguinha jogando bola e ele tinha uma condição de vida melhor que a minha. Eu posso dizer classe média alta. O pai morando em outro país, a mãe em outro país. E ele ficou morando com a tia. E a tia, todo final de semana, levava no palestra, levava para comer uma pizza, levava para passear. E eu virei amigo. Então, tudo que eu não tinha em casa, os hominhos que eu não tinha em casa, eu ia para a casa dele e eu brincava. O videogame que eu não tinha em casa, eu ia para a casa dele e ele tinha. E quando eu chegava lá, eu era tratado como o irmão dele. Eu era tratado como da família. Eu não era um menino. Não, o mesmo amor. Se ela comprava uma camiseta para ele, ela me dava uma de presente. Qual que é o nome dela, Ramon? Shirley. Tem que lembrar essa mulher sempre. Shirley. Shirley, não te conheço, mas parabéns pela atitude. Shirley. E o coração dela é tão proposto ao amor que ela não vê isso como algo que ser louvável. Que para você foi de extremamente importante, de extremamente importância. Ela não... Porque, cara, tá ligada a quem ela é. Isso. O que a gente tava falando, não o que ela estava fazendo. É. E não se vê mais isso no mundo. Eu me emociono porque não se vê mais isso. Nós estamos em um mundo que... Eu estava conversando com uma pessoa. Tudo precisa ser mostrado. O que eu faço, eu preciso mostrar. Eu preciso postar. Se eu estou ajudando alguém, eu preciso postar. Precisa ser exposto, porque senão não tem relevância. Eu preciso. Se eu estou fazendo por alguém, eu preciso estar visível para que alguém entenda que eu ajudo. Entendeu? Então, eu vejo, ela fez com o coração. E eu me lembro que minha primeira festa de aniversário, foi numa pizzaria que eles proporcionaram. Quantos anos, Ramon? Você tinha? Na época eu estava fazendo 9 anos, 10 anos, entendeu? E foi minha primeira festa, que é aniversário mesmo, pizzaria e tal. E eu lembro, eu tenho essa foto, que todo culto eu queria com esse conjunto, eu ganhei um conjunto de frio, moletom, uma cor meio nude, e eu tenho essa foto até hoje, que eu ganhei de presente. Uma camiseta de frio do Mickey, que eu ganhei. Isso são detalhes que eu não conto, mas está aqui na minha mente. Está na minha mente, porque se você pegar para contar, você vai embora e não dá, né? Mas hoje, eu tive o mês passado na casa dela.
Eu tive o mês passado na casa dela e eu jantei lá e foi uma alegria. E eu falei, você tem culpa nisso. No que, Ramon? Se hoje eu sou um pregador, se hoje eu tenho construído pessoas através de algo, você faz parte disso. Porque o que não tem mais também no mundo é gratidão. Nós temos tudo, menos gratidão. Mano, emociona. Essa parada emociona porque a gente... Isso é muito bom, mano, esse reconhecimento, porque eu tenho uma frase que contextualiza com o que você está dizendo, Ramon. É sobre você ser fruto da maturidade de alguém. Alguém que foi maduro por você num dia da tua imaturidade. Alguém que se propôs a ser maduro por você em um dia que você não era maduro, em um momento da vida que você não tinha maturidade. E ela se fez madura para que um dia você amadurecesse por conta da maturidade dela. E é justamente isso. Talvez a Shirley não tinha a percepção de quem Ramon se tornaria, cara. Entende? Mas tudo isso baseado no amor, né? No Ela amor. te deu amor. E sabe o que é interessante? É emocionante demais. Eu não estou falando sobre igreja. Não. Porque nós temos um grande erro de jogar tudo em 4 paredes e terceirizar algumas atitudes nossas. Entendeu? Ela não é assim simplesmente por causa de uma igreja. Eu não conheci ela numa igreja. Entendeu? É o caráter. É quem ela é, mano. É o caráter. Quem ela escolheu ser, né? Isso. Entendeu? E eu conheci a família inteira. O pai dele, eu me lembro, o pai dele, olha o que eu vou dizer. O pai dele me prometeu. Falou, vou te dar um videogame. O pai dele falou comigo por vídeo, lá do Japão. Meu primeiro videogame, quem me deu foi o pai dele. Tá entendendo? Lá do Japão. Entendeu? E eu falo assim, não é apenas por aquilo que eles me deram. É pelo amor que eles me proporcionaram. Mano, eles se tornaram alguém pra você. Eles representaram e preencheram uma lacuna, sabe? Um vazio que talvez esse vazio te sabotaria para a vida que você tem hoje. E eles foram de muita essência nesse tempo de uma formação de quem Ramon hoje é. Porque, mano, é muito importante essa parada que você tá dizendo. Porque não é sobre o que eles te deram, é sobre quem eles foram pra você. De alguém que Amparo. de alguém que poderia ser improvável, eles ajudou a possibilitar ser provável, né? Porque a gente é programado, velho. Principalmente, eu não tô fazendo aqui apelação, eu não tô sendo apelativo, mas principalmente nós, negros, temos... já quase todos nascem numa improbabilidade, né? Isso. Nasce na periferia, na margem, né? Marginalizado, né? Não no sentido pejorativo, mas sempre na margem de uma sociedade. Nós nascemos sempre na margem. Nós nascemos naquela margem de que o que a gente tem para ser é isso aqui, que lá alguém determinou que a gente fosse. O famoso pré, né? Isso. Preconceito. Então, se a gente já nasce com esse pré, e aí temos tudo para nos sabotar. Temos tudo. Porque eu não tô terceirizando, tá? Mas a vida, em algum momento, nos dá alguns caminhos ruins para trilhar. É claro que a vida é de escolhas, mano. Nós escolhemos coisas. Escolhemos aonde queremos ir, quem queremos ser. Muitos de nós aqui entendem isso porque vivemos e nascemos em contextos que poderiam ter abortado a nossa vida de atitudes que a gente poderia ter tomado. Ô, João, mas assim, até que a gente consiga ter essas próprias escolhas, muitos já se perderam, né? Então, assim... Pois é. Hoje é comum a gente falar sobre as nossas escolhas, mas você pega
aí um adolescente, né? Com 14, 15 anos, ele inserido num ambiente onde o tráfico é rotina, onde o roubo é rotina, é muito fácil ele se deixar levar por isso, né? E às vezes um pai ausente por trabalho ou por falta até mesmo de um conteúdo e um contexto de ser pai, né? Isso. E tudo isso então te empurra para as coisas ilegais desse mundo, né, cara? Te envolve. Os rolês com certos amigos, as noitadas desde muito cedo. Então, assim, realmente a gente nasce basicamente para ser improvável, né? Matheus, interessante, Matheus, é que eu, se entrasse no caminho que eu estava indo, eu seria mais um. Hoje, eu não sou mais um. Hoje, eu sou um. Olha a diferença. Mais um para um. Como assim, Ramon? A probabilidade sempre é o Ramon ser mais um. Pelo contexto, né, que vivia próximo e tudo mais. Até mesmo dentro de casa, né, infelizmente. Quantos você vive... Ramons existem? Se eu fosse marginalizado, eu seria mais um dentre tantos. Agora pode-se dizer, eu sou um entre tantos que deu certo. Entre tantos que deu errado, eu sou um. Era para mim ser mais um que deu errado. Entendeu? E o que eu acho interessante é que eu comecei para a igreja sozinho. Porque eu chegava na escola e eu ouvia apelidos que já feriam o meu emocional. Autoestima, emocional. Já tem a cor. Já tem a cor. E aí, quando eu chego na escola, eu ouvi apelidos acerca da minha limitação física. Olha, vamos analisar o ambiente. Na escola, sofria bullying. Chegava em casa, o pai e a mãe perdido. Aí, eu olhava para o meu amiguinho, ele tinha tudo. E eu olhava para mim, não entendendo criança, e pensava, eu não tenho nada. Ele tem tudo, coleguinha, e eu não tenho nada. Uma criança só gera revolta, ela não consegue separar uma situação de pensar que isso vai mudar, eu posso fazer isso para mudar. Uma criança é uma criança, que a grande pergunta, muita gente me pergunta e fala, você tem ódio dos seus pais? Nossa, eu ia te fazer essa pergunta. Você culpou seus pais algum tempo da vida? Olha, para falar a verdade, eu perguntava por quê, mas eu não perguntava quem. Eu perguntava o porquê, mas não quem fez. Perguntava por que estava acontecendo, mas não quem. Eu falo com o coração aberto. Eu nunca tive um pouco de raiva, de mágoa. Eu não sei o que é a palavra mágoa. Eu não sei. Para a glória de Deus, eu não sei o que é a palavra mágoa. Eu falo não apenas com meus pais, com alguém que um dia me ofendeu. Eu até há pouco tempo assim, há um ano atrás, eu fui pregar em uma igreja de Cidadania e tinha uma pessoa chorando muito, um rapaz chorando demais. Quando terminou o culto, ele veio correndo, quase se ajoelhou nos meus pés e implorou perdão. Falei, não entendi. Falou, Ramon, acabei de sair da cadeia, cometi um equívoco com a minha família, tive um surto, troca. E eu estou te pedindo perdão, porque hoje eu estou dependente do remédio que você tem para proporcionar. Falei, que remédio? O que você está falando? Eu acabei de sair da cadeia, eu preciso de ajuda. E quem pode me ajudar é quem lá atrás eu ofendi. Eu não lembrava. Ele estudou comigo. E foi um dos que mais me ofendeu.
tocou no meu emocional. Apelidos como corcunda, estranho, esquisito, esquelético. E eu sempre me via fora, porque eu sei que eu sempre estive fora do padrão do sistema do mundo, no mundo estético. Eu estive fora do padrão. E eu me lembro quando eu comecei... Não, por favor, continua. Quando eu comecei para a igreja, eu não fui para a igreja para mim ter o corpo reto, para minha mão abrir, não. Eu fui para a igreja porque alguém falou que meu pai e minha mãe tinha alguém que poderia ajudar meu pai e minha mãe. E foi por isso que eu fui para a igreja. Comecei para a igreja e a minha irmã mais velha estava morando. Ela ia para a igreja comigo, só que ela foi morar com a minha avó. Eu continuei indo sozinho para a igreja. Imagina, você ir para uma igreja sozinho. Eu tenho até hoje a Bíblia, a primeira Bíblia que eu ganhei. Tenho até hoje. Bíblia, coitada. Bíblia, a folha até tem que tomar cuidado até. Mas eu guardo, porque quando eu pego aquela Bíblia, eu me lembro da minha cama. Ela representa muita coisa. É minha raiz. Ramon, não sobe muito não. Porque você precisa lembrar de onde você saiu. Entendeu? Então, sempre quando o ego do ser humano quer inflar, eu olho para ela, para aquela biblinha pequenininha que eu ganhei como visitante nos juniores. Que comunidade era, moça? Igreja Quadrangular. Quadrangular tem história, hein, cara? Aonde? Que bairro? Pastora Célia, Vale do Sol. Vale do Sol. Isso. Foi ali que eu aceitei a Jesus. Posso dizer que eu nunca eu saí da Quadrangular porque eu morei muito longe. Quando eu tentei o suicídio, eu tinha 10 anos. Quando eu tentei o suicídio. Qual foi o motivo, cara? Cheguei de um culto. Meu pai e minha mãe se batendo. Meu pai estava endemoniado. E eu não sabia o que era aquilo. Eu olhei para aquilo e falei, o que é isso? Meu pai papando, rosnando, eu não sabia. Eu não conhecia o ambiente espiritual ainda. Então eu cheguei e falei, meu pai está matando minha mãe. E minha mãe tinha esmurrado ele. E os dois trocados, alterados. E aí eu peguei uma faca de porte médio, me tranquei no banheiro, sem os dois ver, e coloquei na garganta. Eu era apenas uma criança. E eu me lembro que a única voz que ecoou dentro daquele banheiro era: hoje os seus problemas se acabam. E naquela noite não tinha um pregador para ir lá. Eu sou pregador. Naquela noite não tinha um pregador. Não tinha um missionário para ir lá. Não tinha um missionário para ir lá. Mas quem foi lá foi o Espírito Santo. Ele tinha uma obra. E uma obra que eu não sabia, que os meus pais não sabiam. O Espírito Santo, ele possuiu a vida do meu pai. Nós costumamos dizer que uma pessoa endemoniada está possessa, né? Mas eu acredito que o único que pode possuir é aquele que cria. E o Espírito Santo libertou meu pai, possuiu a vida do meu pai. E meu pai cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo queria usar a ferramenta, mesmo do jeito que estava. Porque ele tinha uma obra na minha vida. Forte isso, hein, mano? E se o Ramon não clama, ele levanta a pedra. Ele levanta a pedra. A grande questão de Abacuque era: o Senhor vai levantar os caldeus, um povo pior do que nós, para nos colocar no eixo? Eu não entendo. Deus diz: eu vou suscitar os caldeus e depois eu vou destruir. Então Deus usa quem quer. Nós estávamos conversando sobre isso. Então meu pai estava totalmente perdido espiritualmente, mas Deus precisava usá-lo para não permitir que eu cometesse o suicídio. Foi aí que meu pai arrombou a porta do banheiro, arrancou a faca. E minha avó ficou sabendo.
Quando minha avó ficou sabendo, ela foi no outro dia me buscar para morar com ela. E eu acredito muito no que Deus faz. Mateus, meu pastor João J, quando o fardo está muito pesado, Deus ele não deixa você carregar sozinho. Sabe o que ele faz? Ele troca. Se o teu fardo está pesado, ele troca pelo jugo dele, que é mais leve e suave. Ele começa a carregar o teu que está muito pesado para você. Aleluia. E esse contexto da minha avó me pegar para morar com ela, era Deus dizendo, Ramon, você não está aguentando mais sozinho carregar esse fardo. Eu vou te ajudar. Se tem alguém me ouvindo aqui, que o fardo da vida está muito pesado, eu acredito em um Deus que eu não li sobre ele, mas um Deus que eu vivo ele. Ele é especialista em trocar fardos. Talvez tenha alguém que vai nos ouvir, nos ver, que talvez a única saída é a destruição. Talvez a única saída é a morte. Elias, ele estava com o fardo tão pesado que ele falou, Deus, me mata. Mas ele não queria a morte. O que ele queria era arrancar a dor que tinha dentro dele. Talvez tenha alguém me ouvindo que está pedindo a morte e não quer a morte. A única coisa que quer é arrancar aquela dor que tem dentro. Cara, eu vim no carro ouvindo uma pregação do Thiago Brunelli falando sobre isso. Você acredita? Cara, estou extremamente emocionado porque eu não tenho nem palavra assim para descrever, mano, porque na verdade a gente vê tantas histórias como essa, sabe? De Deus fazendo coisas assim. E, cara, eu não... cara, eu tô emocionado porque, na verdade, Deus é isso aí, mano. Deus faz isso, mano. Deus faz isso, Eu lembro sempre da minha história e, olhando pra sua, eu falo, poxa, Deus age diferente em diferentes endereços, mas com o mesmo amor. Né? A proporção do amor de Deus. Em diversas necessidades ele age, né? Ele é pai. Ele é amigo. Ele é mãe. Ele é irmão. Ele é médico. Ele é psicólogo. Ele é pastor. Ele é o que eu precisar. Não porque eu mereça, mas pela graça e a misericórdia dele. O amor dele veio antes da minha atitude. Eu não preciso fazer algo para receber o amor dele. Não. Não é por mérito. Paulo disse, ninguém é justo. Ninguém merece nada. Mas Deus, ele ama. E vai se explicar esse amor. Se nós pegarmos a origem do amor, nós vamos entender que o amor ele é escasso. Porque o verdadeiro amor é o amor de Deus. E quem ama como ele? Esse amor sacrificial, esse amor que rompe tudo. Deus, ele se manifesta na proporção do que você precisa, não do que você quer. É forte isso. É isso. É tremendo. Deus se manifesta na proporção do que você precisa, porque o pai, a ação do pai é no que o filho precisa, não no que o filho quer. O olhar do pai ele está extremamente ligado à necessidade do filho, não realizar os desejos que o filho quer. Não, eu falo assim, Deus, ele ama tanto que ele entra em ambientes improváveis. Quando o pai ele vai atrás do filho pródigo, o texto diz que o pai corre. O pai corre. E dentro da cultura judaica, um pai não podia correr estando velho. Porque um senhor de cãs brancas, se ele corresse, ele estava ferindo a dignidade dele e a reputação dele. Eu estou falando do sacrifício de Cristo.
ele se tornou maldito. É o pai correndo. O pai dizendo, dentro da cultura, a minha dignidade vai ser ferida. Mas eu não estou preocupado com a minha reputação. Porque mais alto que a minha reputação grita o meu amor. Jesus sendo santo, ele se tornou maldito. A reputação para os judeus, para os fariseus, saduceus, religiosos, romanos, era de um maldito, anátema. Porque mesmo sabendo da reputação que ele levaria, não sendo certo, ele colocou o amor na frente, porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Deus não amou o pregador Ramon. Ele amou o Ramon. Ele não amou o pastor Ramon, que tem vídeo no YouTube, tem vídeo no Instagram, tem seguidor. Não. Ele amou o Ramon. Aquele menino depressivo, que todo mundo dizia não. Todo mundo dizia vai estar errado. Ele amou aquele menino. E por isso ele tirou o fardo pesado. Eu fui morar com a minha avó. Minha avó, coitada, sofreu demais. Sofreu demais. Porque chegou um momento que eu não podia me olhar no espelho. Sabe a adolescência? A famosa adolescência. Aonde você vai juntando informações. Tempo da vaidade, né? Da vaidade. Você começa a ser mais vaidoso, corta o cabelo, faz um negocinho. Quer passear. Quer andar com os amigos. Aquela vaidade da adolescência. Roupa nova, tênis de marca. Só que quando eu me olhava no espelho, eu perguntava, por que eu tenho o corpo assim? Eu não me aceitava. De tanto verem as pessoas não me aceitarem. Cara, isso é forte, hein? A sociedade não me aceitava. Eu sou alguém reprovado pela sociedade. E por ser tão reprovado pela sociedade, eu me reprovava no espelho. Eu sei o que é depressão. Depressão nem sempre é demônio. Se perde quem diz que uma pessoa que tem depressão, ela tem demônio. Quem disse isso? Que ela não tem fé. Não é isso, né, cara? É uma doença. É uma doença Emocional. É criada por um motivo, tem uma raiz. E só haverá cura quando for encontrada a raiz do problema. A raiz do problema. E eu me lembro que quantas vezes, coração arrebentado, chorando, preocupado. Quantas vezes eu preocupado com o que iam dizer de mim, Mateus. Com o que iam pensar, com o que iam falar. Só que eu sou grato a Deus. Porque Deus sabia. Olha o que eu vou dizer, é muito sério isso. Deus sabia a barca que ele estava entrando. Eu costumo dizer que Deus gosta de problema. Deus gosta de rolo. Porque Deus, ele vai em história complicada. Ele escolhe pessoa cheia de conflitos. Olha a minha vida. Eu perguntava por que eu tenho o corpo assim, por que minha família é assim, por que eu nasci assim. E aí você vai aprendendo na igreja que muita gente pega a prova com a mão, né? A famosa pegar a prova com a mão. Tá passando por isso porque pegou com a mão a prova. Desobedeceu, porque errou. Eu perguntava, qual que é o meu pecado? Se eu nasci nessa família e nasci assim. Ramon, só não atrapalhando a tua linha de raciocínio. Com o passar do tempo, você tentou descobrir se essa deficiência que você nasceu foi devido ao uso de drogas dos seus pais, algo do tipo? Sim, muitos na medicina dizem que sim. E eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Só que eu tenho essa consciência sem sentir dor. Eu perdoo meus pais.
Até porque acredito, né, com certeza que eles jamais esperavam que poderia prejudicar o filho, Sim. né, Ó, de alguma forma, né? Minha mãe, todas as vezes, minha gaveta impecável, minhas roupas impecáveis. Minha mãe penteava meu cabelo. Eu amo minha mãe. E eu sei que ela estava presa. Droga é uma prisão. A pior prisão que a pessoa pode ter é uma prisão em liberdade, né? Isso. E a prisão, a droga é uma prisão tão ferrenha, tão terrível, que para a pessoa sair, o corpo físico dela passa por alteração. Sofre. Entendeu? Eu vi isso. Só que eu falo uma coisa. Mesmo na situação que eu me encontrava, eu nunca deixei de amar meu pai e minha mãe. Nunca. Eu amo. Muitas vezes eu fui pai e mãe do meu pai e da minha mãe. Eu falo que eu tive que amadurecer muito cedo. Muito cedo. Tem pessoas que ouvem eu falar e falam, nossa, Ramon, você só tem 27 anos, 26, fez 27 anos agora. Achei que você tinha uma idade mais avançada pelo teu jeito e tal. É porque eu tive que amadurecer muito cedo. Porque a maturidade não está ligada à idade, né? Isso. Não está relacionada à idade. A gente encontra senhores idosos, idosas que não são maduros. De cabeça branca, alguns até, né? Tem experiências, né? Tem experiência de vida, mas maturidade não está relacionado à idade. Quero voltar algo que você disse muito forte. Sobre o seu olhar para si mesmo e não aprovação de si mesmo. Cara, Jota, isso é tão sério que eu conheci uma pessoa, eu achei que ia conversar com a minha esposa sobre isso. E uma pessoa aparentemente sem erros. Sabe aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa é imagem e semelhança de Deus mesmo. Linda. Entendeu? Uma pessoa linda. O Jota é lindão? Ô, glória a Deus. Ô, glória. É lindo. Jesus é negão. Boa, Jota. Boa. E essa pessoa, a mãe dessa pessoa chegou em mim e disse, Ramon, eu tenho um problema porque não se aceita. Se acha uma pessoa feia. Se acha uma pessoa horrível. E olha, isso aqui é muito profundo. E quando eu ouvi isso, rapaz, atrapalhou tantas coisas dentro de mim, porque eu pensava que eu me julgava feio pela minha aparência estética, e só eu. Tô entendendo. Agora uma pessoa com o corpo perfeito, o rosto perfeito, sem expressões, sem falhas, sorriso perfeito. Sabe aquela pessoa que você fala, não precisa dentista, não precisa. Não precisa tomar limpeza fácil. Não. E a pessoa, ela passa por isso. Porque o conflito emocional de si mesmo pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Talvez tenha alguém nos ouvindo que tá com esse conflito. Que tá com esse conflito. E a pessoa é linda. E Mano, assim, para gerar isso numa pessoa, basta uma palavra mal colocada e a pessoa aderir àquilo. A partir dali ela começa a desencadear uma própria rejeição. Eu acredito até na gravidez. Eu acredito na gravidez, eu acredito no contexto dos pais. Relacionamentos, né? Familiar, Relacionamentos. Os relacionamentos. De amizade, namorado, porque né? Porque não se trata do que tá fora, mano. É do que tá dentro. Nós temos esse estereótipo, sabe? A gente tem essa visão equivocada da vida, porque a gente tem uma visão do exterior de tudo. A nossa visão é tudo do exterior de tudo. Nós somos visuais, né? Interessante. Nunca tá bom. Não, nunca tá bom. Porque, na verdade, o que a gente precisa entender é o que tá dentro, sabe? Jesus não veio trabalhar um pecado fora.
Porque ainda a gente continua tendo ações de ser humano que peca, mas ele veio fazer o que na verdade ninguém poderia. E o que ninguém poderia, Ramon? Era o que estava dentro. Era o pecado, era na raiz. Ele veio combater dentro, não fora. E detalhe, né? Pra cuidar de forma individual, só ele, né? Só Porque é ele. dentro. Só ele, porque Só é dentro. É dentro. Eu lembro, isso me arremete à mulher adúltera. Que todo mundo viu que estava fora. E Só julgou ele? ela pelo que estava fora. Ele disse, olha, quem não tem B.O. do lado de dentro, Pronto, ninguém pôde, sabe? Eu quero voltar essa coisa do estereótipo aí, dessa visão, né? Dessa visão de si mesmo, da reprovação de si mesmo, porque na verdade não se trata também da aprovação do outro, mas da sua própria. Porque o que o outro pensa não é relevante quando você sabe quem você é. Se trata da identidade e ela não está fora, ela está dentro. Porque me lembro de um episódio bíblico, Jesus com os discípulos, e os discípulos questionam Jesus assim, dizendo: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse, nem ele nem os pais. Porque o que está acontecendo aqui é para manifestação do fazedor de milagre. Então, por que de um milagre na vida de Ramon? Porque assim, a gente questiona, será que foi meus... Por que eu vivo isso? Por que eu estou vivendo? Pais. É eu, meus pais? Quem pecou? Por que eu fiz de errado? Por que eu sou assim? E aí Jesus diz, não, nem você nem ninguém. Isso é para manifestação da glória de Deus. Da glória de Deus. Aqui nós estamos diante da manifestação da glória de Deus. Eu creio. Aqui, Ramon, você que está aí, crendo ou não, pasmem, estamos diante da manifestação da glória de Deus, porque não foi ele nem os pais. É para que o Espírito de Deus evidenciasse algo tão profundo na vida dele, que hoje ele é este manancial que flui rios de água viva em muitas pessoas. Amém. É simples. Não, isso é tremendo. Por quê? Jota, eu entendi. Eu acredito num Deus que no estralar de dedos, ou menos do que isso, ele pode deixar o meu corpo reto. E eu costumo dizer que Deus, quando ele opera, ele não deixa nem cicatriz. Não deixa. Só que, Jota, isso é maturidade. E a maturidade, em alguns casos, ela é gerada na dor. Deus, muitas vezes, para ele amadurecer o Ramon, ele vai criar um caos dentro do Ramon. Deus está na tempestade. Por isso ele diz para os discípulos, vão, eu vou despedir a multidão e encontro vocês, sabendo que haveria uma tempestade. Porque a tempestade ele usa para amadurecer algumas coisas dentro do homem. Em algumas ocasiões... Pega essa visão aí. Ó. Em algumas ocasiões está tudo uma calmaria. E do nada vira uma turbulência. E aí você não entende o porquê daquilo, né? É Deus trabalhando. Deus trabalhando. Deus está operando. E o interessante é que eu entendi o tamanho do Ramon e o tamanho da cruz do Ramon. Deus mediu o meu tamanho e o tamanho da minha cruz. E disse, essa cruz cabe para o Ramon. Se eu tivesse talvez no teu lugar, meu pastorzão, talvez eu não suportaria a cruz que você carrega. E vice-versa, Mateus. Então Deus ele falou, vou medir aqui, pá. Por quê? É forte, hein? Só sabe da dor quem passa por ela, né? Só sabe da dor quem passou por ela. Através da cruz, eu vou ganhando alguém. Deus sempre ganha alguém através da cruz. A minha cruz é essa limitação física. Eu não posso desprezar minha cruz. Tenho que carregar ela. E eu ouvi uma ministração há muitos anos atrás do Juliano Som. Livres para adorar. Talvez seja a mesma que eu vi. Foi no DVD dele. Tá louco. Meu Deus. Surreal. Que já Quase morri de chorar. Já vi também essa pregação. Quem nunca ouviu, por favor, corra. Dê uma olhadinha. Pesquisa, porque é Ouve top, esse né? cara. É top. E o interessante é que ele fala sobre isso. Sobre valer a pena.
Vale a pena algumas coisas. Vale a pena chorar para que outros possam sorrir. Você quer que eu fale uma coisa? Eu e minha esposa, nós temos tanta maturidade de entender que se é Deus que quer eu, com essa limitação física, para que outros possam ser alcançados. Amém. Sabe por quê? Se eu chegar aqui com o corpo reto, com a mão abrindo normal, nem todos acreditariam. Então o Senhor deixa um sinalzinho da cruz para que alguém entenda que Ele faz. É o famoso trabalhar no e trabalhar do. Deus, Ele livra no e livra do. Certo? Deus, quando Ele livra Daniel, Ele não livra Daniel da fornalha. Ele livra Daniel na fornalha. Ou melhor, na cova. Quando Ele livra Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, é Ele dizendo: vocês vão até entrar na fornalha. Daniel, você vai até entrar na cova. Eu poderia livrar do problema. Mas se eu livro do problema, vocês não têm testemunho para contar. E vidas são alcançadas através da história. Entendeu? Hoje, eu posso dizer que a minha história grita mais do que a minha pregação. Tem gente dizendo: não, tua pregação fala muito alto. Não. A minha história, ela fala muito mais alto que a minha pregação. Mano, forte. Se Deus mostra o processo, a gente não chega no lugar. É forte. Vai para uma terra que mana leite e mel. Mas eu não vou mostrar o caminho. Não. Os processos, né? Você vai Deus ter não mostrou para ter que José. se fazendo diante da situação, né? Você acha que José sabia que seria governador do Egito? Se Deus tivesse mostrado o processo? E quando ele pede o filho a Abraão, Entende? tem que É sacrificar o próprio filho. Porque o processo... Na hora ele Mas consegue. são processos da vida, Abraão, Mateus. não. Forte Entendeu? essa passagem de forte. Abraão, né? São processos. E Deus, ele permite que a gente viva o processo, porque entre a bênção e o propósito existe o processo. Imagina, E o processo é seu, mano. imagina o filho de Abraão Processo é perguntando: pai, e o cordeiro? Deus proverá. É Pensou? forte. Pensou? Não, tem que ter. Você levando seu filho, né? Pra você, por obediência, sacrificar ele. E o seu filho te perguntar: pai, e o cordeiro? Mano, se a gente entrar nesse contexto aí, a gente Loucura. vai ficar a tarde Vai toda ficar. falando disso aí. Isso aí tem Verdade. bala pra falar aqui. Aí forte, Nesse né? negócio tem. Terceiro dia. Vamos lá, deixa o Ramon falar mais dele pra nós. E eu ia pra igreja da minha avó, que a minha avó fazia salgado. Na cantina da igreja. Eu comecei a ir na igreja dela. E ali terminou-se a construção de um homem, de um obreiro e, em primeiro lugar, de um filho. Porque a paternidade que eu não tinha, a orfandade que estava sobre mim, foi curada primeiro no altar. Deus me mostrou que eu não era órfão. Deus me mostrou isso. Pai me adotou, Aí, ó. seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. É minha história. É minha história. Essa música é Louvor é linda. forte, É minha conheço. história. Hoje eu entendo quem eu sou. Por isso, é até legal, porque quando eu comecei a pregar, aquele processo, você vai pregando. E eu sempre tinha igreja que eu ia, Jota. Eu falava: rapaz, não aconteceu nada, parece que eu tô em pecado, irmão. Que é isso? Rapaz, o negócio parece que não flui. Porque eu ainda não entendia quem eu era. Quando eu não entendia quem eu era em Deus, eu procurava resultados naquilo que eu fazia para Deus. E o filho, ele entende que ele continua sendo filho sem olhar para resultados. Eu não preciso ficar olhando para resultados para entender que eu sou filho, que eu tenho um pai, que o meu pai é o Jefferson.
Entendeu? Então, se eu estou bem resolvido em Deus, sei quem eu sou em Deus, sei quem Deus é em mim, e aonde eu estou em Deus, eu não dependo de resultados. Mano, é disso aqui, ó. É disso que a gente precisa estar sempre clarificando, elucidando, porque parece que é clichê, porque, assim, no áudio, né, no áudio da vida, parece que tornou clichê você falar disso, sabe? Mano, nós precisamos entender quem somos em Deus, para entender quem é Deus em nós. Cara, eu sempre venho repetindo, e parece que é até chato, todas as vezes repetimos isso, Ramon. Tudo começa aqui, quem somos nele e quem ele em nós. Não existe outra coisa além disso se a gente não entender esse princípio aqui. Ô João... Isso que molda a história de um homem é aqui. Sim, João, mas você concorda que isso vem com o querer, com a maturidade? Eu compreendo perfeitamente isso, assim, ó. Hoje, pra gente, talvez é comum falar que quando a gente compreende isso, tudo muda. Realmente, assim, a gente sabe que o nosso Pai, a gente até... E é bíblico, né? Que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente consegue fazer isso, tudo fica mais fácil. Até mesmo independente do nosso Pai na Terra, do que às vezes Ele possa vir nos fazer, seja de bom ou de ruim, é quase que irrelevante, porque a gente sabe quem é o nosso verdadeiro maior Pai, que deu seu Filho por nós. Então, assim, obviamente, né, que você quer conviver e deve conviver bem com seus pais aqui da Terra. Mas quando a gente descobre isso, enquanto a pessoa não descobre, é tudo muito difícil para ela. Isso aí é o tempo da busca, o tempo da decisão, das escolhas. Então, assim, tem pessoas que percebem isso muito rápido e outras demoram mais um tempo. É interessante isso, porque não é sobre tempo de igreja. Não. Não. Não é sobre tempo de igreja. Nós precisamos compreender isso. É sobre você ter uma maturidade que é adquirida com a caminhada com Deus. Não com a caminhada com a igreja em si, com Deus. A igreja é um veículo. A igreja é um veículo. Quando eu falo igreja, eu falo instituição. Institucional. É um veículo apenas. Mas o veículo te leva a um destino. E o destino é Deus. Só que tem gente que para no meio do caminho. Tem gente que está até dentro do veículo. Não suporta o processo alguns, né? Isso. Até porque não é simples para algumas pessoas que têm uma vida toda de um rolê, de um contexto, ela tirar isso de vez. Por mais que você possa estar ali trocando uma ideia, o pastor auxiliando, e a pessoa aderir aquilo para a vida dela. É uma pena que ela não consiga, né? Naquele momento, talvez, mas vai chegar um momento que eu acredito que ela vai compreender. Mas é delicado, é o querer, é a mudança. Sim, eu entendo você, Matheus. A mudança é difícil. Eu quero só voltar em algo que foi dito acerca de Deus em mim e eu em Deus. Todos nós conhecemos a passagem, se não todos, a grande maioria que vai nos ouvir, de Obed-Edom, onde a arca fica um período na casa dele. Sim. Todo mundo fala da arca na casa dele. Mas muitos se esquecem do processo, do transportar da arca. Eu achei muito interessante eu lendo isso, porque a arca precisava ser transportada, representando a glória de Deus. Alguém precisava mover, transportar a glória de Deus para a casa de Obed-Edom. Todo mundo se lembra e todo mundo sabe do destino, do objetivo e do destino, que é a casa. Mas muitos se esquecem do processo. E o processo não foi tão fácil para transportar a glória de Deus, para transportar a arca de Deus. Deus estava no meio do povo. Deus estava no meio do povo. E o povo precisava, Davi estava ali, o povo precisava conduzir a presença de Deus até a casa de Obed-Edom. Hoje, Deus não está no meio.
Deus está no. Uma coisa é estar no meio, outra coisa é estar no. Deus estava no meio do povo. Agora Deus está no povo. Deus estava no meio de nós. Agora Deus não está no meio de nós. Ele está em. Deus em mim. Deus em mim. Eles andavam conforme a arca andava. Hoje, eu ando em concordância com a manifestação de Deus. Em concordância com aquilo que Deus tem. Por isso que eu falo, quem tem o Espírito Santo de Deus tem discernimento. Tem discernimento. Tem como palpar a vontade de Deus. Né? A percepção é outra, né? Isso. Às vezes eu me pego falando para algumas pessoas assim, quando você for fazer algo, se estiver em dúvida, pergunta, Deus faria isso? Simples assim. Não faria, então não faça. A gente adquiriu, por conta da história, e eu vou usar uma palavra aqui, mas não vou não, que talvez possa me comprometer, mas nós construímos uma visão equivocada de Deus, sabe? Durante muito tempo. E essa visão equivocada de Deus se tornou uma trave no olho da maioria das pessoas que dizem estar próxima de Deus, porque a gente entendeu que para estar em Deus eu preciso sempre fazer alguma coisa, né? Para mostrar para Deus que eu mereço alguma coisa de Deus. A gente ainda está fundamentado nisso, em fazer alguma coisa para que Deus olhe para nós. Por exemplo, cara, quer sentir uma evidência enorme se tem alguma coisa, se esse processo de relacionamento ele tá de alguma maneira raso em você? Vê o dia que você falta na igreja no domingo. Parece que a semana não é a semana. Bem real isso. Não é? É, verdade. Pois é, mas espera aí. Um dia que você deixa de ir, né? Você vai falar, por exemplo, que a gente estabeleceu o domingo como o nosso dia, o dia né? Do Senhor. Né? Isso, e aí quando a gente não vai ocultar um domingo, parece que a semana não é legal. Fala, poxa, tá te faltando algo. Esse está muito relacionado ao pensamento que eu tenho de Deus, porque quem tem relacionamento, independente se ele não pôde ir ou não, ou deixou de ir, ele continua em um relacionamento, porque o princípio da adoração não é de dar, mas da adoração é relacionamento. Por que eu digo isso? João capítulo 4. Jesus disse para a mulher, vocês adoram quem vocês não conhecem. Eu só adoro a partir do conhecer de estar. Então, eu te conheço porque nós estamos. E aí eu digo, eu tô com saudade do Mateus. Por quê? Porque existe um veículo chamado relacionamento. Você pode sentir saudade de alguém que você não conhece? Já sentiu saudade de alguém que você não conhece, que você nunca viu? Não tem como. Então, assim, o princípio da adoração é o quê, amigo? Relacionamento construído na perspectiva de quem Deus é e de quem você é. Aqui, afunila você e Deus. E aí Deus desconstrói tudo que você carrega para começar a construir um caráter no modelo do filho. Top. Então ele se tornou filho para que todos nós pudéssemos ser filho. Graças a Deus. Não é verdade? Ele era o unigênito. E aí ele se tornou primogênito. Isso. Agora ele puxou, incluir, né? Ele puxou a fila, dizendo, vem Ramon, vem Jota, vem Mateus. Entendeu? É isso. Agora todos nós precisamos ir nesse caminho com Jesus e do jeito de Jesus. Graças a Deus. João, capítulo 14. Eu sou caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quer vir? É aqui, nego. Não existe paralelo, não existe outra maneira. E todos que estão nesse caminho, da evidência do caminho. A mulher, no capítulo 4 do livro de João, ela volta à sua aldeia. E aí todos os samaritanos vêm ter com Jesus e a fala do samaritano diz, tudo que ela nos disse, cremos. Então o que ela fez? Deu evidência da sua adoração.
Ela encontrou, se relacionou, entendeu a adoração, voltou para o lugar, deu evidência da adoração para quem estava ali. Quem estava ali entendeu e veio ver quem era o ser adorado. É forte. Entende isso aqui? Sempre quando há relacionamento, ele nos faz retornar a nossa raiz, né? Porque todos precisam entender quem nós éramos, mas quem nós nos tornamos com relacionamento. Por isso, muitas vezes, É forte isso, quando mano. Jesus curava, ele dizia assim, ó, vai para tua casa. Aconteceu isso com o Catareno. Isso? O Catareno queria ir com Jesus, Jesus, não, Não. vai para tua casa. Conta o que aconteceu. Da evidência do que aconteceu. Conta que você se relacionou comigo. Antes de mim você não tinha nome, estava perdido, destruído. E fala o que aconteceu após mim. Por isso, irmão, que o pão É nosso, é nosso, porque o Pai... é nosso. Glória a Deus por isso. Isso para o judeu era algo, sim, uma agressão. Jesus falando, o Pai é nosso, porque ninguém tratava Deus com essa fala. Ninguém tinha Essa proximidade. essa proximidade de dizer, eu e o Pai somos um, ou o Pai. Então aquilo era um grito no contexto religioso. E aí a gente tem muita religiosidade. Ainda nós somos muitos religiosos em muitas coisas no tratar, no que tange relacionar com Deus. Isso é traves que precisam ser desvendadas, que precisam ser elucidadas, que precisam ser clarificadas na mente daqueles que querem ter um encontro e uma vida cristã em Jesus. Só em Jesus. Com Jesus e do jeito de Jesus. Ele nos tornou próximo, né? A proximidade que o judeu não tem, Jesus ele nos trouxe. É tão interessante que o judeu, para escrever o nome de Deus, ele troca a pena. Ele está escrevendo, quando ele vai escrever o nome de Deus, ele troca a pena por uma nova. Ele lava as mãos para tocar na Torá. Você entende? O escriba, né? O contexto que foi inserido o Cristo. Então, assim, ainda a gente cria muros para o relacionamento com Deus, porque foi por a liberdade que Ele nos libertou. Olha que loucura. Ele nos libertou para uma liberdade. Não, se Ele nos libertou, eu já sou livre. Não. Calma, filho. Eu te libertei para acessar uma liberdade. Ele nos liberta para acessar uma liberdade. A gente entende que agora eu estou liberto, então eu posso fluir em qualquer lugar. Não. Flua na liberdade. Libertei para a liberdade. Que liberdade é essa aqui? Aí a gente não entende essa liberdade e fala, não, acho que precisa ornamentar mais isso aqui. Aí eu quero colocar uma túnica. Verdade, não precisa. Aí eu quero colocar um equipar, um equipur. Aí eu quero colocar um padzinho. Não sabe nada? Não tá bom. Eu preciso ornamentar essa liberdade, porque só ela em si parece que não é suficiente. Então eu sempre quero ornamentar alguma coisa que Deus já disse. Não, é assim, filho. Assim, vai lá, faz. Flua nisso. É forte. Não, Deus, não, eu preciso usar esse terno aqui. Eu preciso... Não, uma vez eu fui hostilizado numa igreja. Eu fui hostilizado pelo pastor, porque eu tava com o cabelo black, grandão, todo cacheadão, com a camisa listradinha, ali do púlpito. Não falou meu nome, mas só tinha eu assim lá. Ele falou, essas roupas listradas, esse cabelo assim, roupa de crente é terno e gravata. Mas se ele soubesse quem foi que foi o estilista do terno e gravata, ele não usaria, porque foi um homossexual. Entendeu? Então assim, sabe, nós colocamos coisas para acessar a Deus e Deus está dizendo, não, eu já rasguei o véu. Não é isso. Ô João, você deve conhecer, tem uma música do Salomão do Reggae que fala, né? Igual a você. Igual a você. Que usa sabe qual terno é? e gravata. Sim, cantei muito ela. Massa. Porque, na verdade... Recar cantou muito. Cantou. Cara, nós como cristãos, eu acredito que isso aqui daria uma mesa de esclarecedores. A gente poderia desvendar muitos nós e vendas, né? Que ainda está sobre o contexto bíblico, religioso, de como tem pessoas interpretando a Bíblia pelas informações colhidas na rede social. Estavam falando disso ali fora.
Então, nós estamos vivendo um momento de muita informação e essas informações, ela tende a... Eu esqueci a palavra que você usou, eu achei muito massa. As informações, elas abortam o saber, não? Você tinha usado... Você tinha usado... É que vai soltando isso, assim. você tinha usado uma... revelação, você solta ela, você tem que anotar. Depois, se voltar, você algumas não consegue chaves, pegar. né, ela sai espontânea. Mas, cara, voltando no contexto do Ramon, pra gente... Precisamos finalizar. Gente, hoje a gente, assim... Não vai dar pra terminar, Não vai dar pra terminar, a gente precisa finalizar. Vai ter que marcar mais um podcast aí. Vamos pra cima. Vamos marcar o fase 2. Fase 2, verdade, hein? Se bobear, fase 3. Fase 3, não, mas o fase 2 a gente precisa concluir, porque essa mesa aqui é mesa de 4 horas e a gente vai ter que fazer 1h30. Estamos chegando ao final. Felizmente, mano. Nossa. Mas vai lá, Ramon. Conclui aí esse contexto que o Matheus apontou. Você foi morar com a sua avó, ficou uma irmã sua morando com seus pais. Isso, Aí veio o processo que você começou a frequentar a igreja com ela, passou a ser obreiro na igreja. Isso aí foi quando Deus usou o pastor. O pastor apontou o dedo e disse: a medicina diz não, tua família diz não pra você, mas eu tenho um projeto. E nesse projeto Deus tomou a vida do pastor. Nesse projeto eu estou te levantando como um pregador da palavra. E para saber que eu sou Deus, eu vou tirar tua mãe do crack e teu pai da cocaína. E quem ouviu isso, o profeta errou. Como que Deus vai usar esse menino depressivo, que não cumprimenta ninguém, com espírito de rejeição e inferioridade? O menino não cumprimenta ninguém direito, Deus vai usar esse menino? Eu costumo dizer que Deus nunca faz uma promessa possível. Porque aquilo que é possível, Deus não promete, Ele manda eu fazer. Ele só promete aquilo que eu não posso fazer. E quando eu recebi a promessa, tem muita gente me ouvindo aqui que tem muita promessa. Ramon, eu tenho muitas promessas que Deus fez. Só que eu preciso te lembrar. Talvez você está nessa fase. Após a promessa, as coisas não melhoram. Elas pioram. Não se assuste. Não se assuste, Fique porque tranquilo. Dá uma arrochada, o cinto aperta e parece que o que estava complicado complicou ainda mais. Foi no processo que eu recebi a promessa que eu fiquei sabendo que eu não poderia andar. Eu iria parar de andar com 14 anos. Foi no processo da promessa que eu fiquei sabendo que eu não poderia respirar. O interessante é que a carta ela diz, não faça esforço físico, porque teu coração e teu pulmão está totalmente comprimido. A qualquer momento vai te dar uma parada cardiorrespiratória e você virar óbito. E eu pensei que ela não veio pregando ainda, porque na época eu já estava pregando. E o Espírito Santo entrou dentro do hospital de base, porque ele é meu amigo. Como eu estou falando aqui no podcast, o Espírito Santo fala comigo. Ele falou, Ramon, não é você que estuda a doutrina, que segue os significados do meu nome no originais. Falei, sou eu. Ele me perguntou, então, dentro da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, quais os significados do meu nome ou da palavra Espírito? Eu comecei a dizer sopro, fôlego, vento, ar ou respiração. E o Espírito Santo disse, então prega a minha palavra. Uau! Porque quando lhe faltar o fôlego terreno, eu serei o fôlego de vida. Uau! E eu continuo com o coração comprimido, com o pulmão comprimido. E continuo pregando a palavra de Deus. Hoje, uma incógnita para a medicina. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Ô, glória. Deus, ele tem uma obra para fazer. E se precisar contrariar a medicina para realizar uma obra que, além de ser em mim, é através de mim, ele contraria a medicina, o contexto familiar, o contexto social, o contexto moral, para realizar uma obra. E é o que Deus fez na minha vida. Hoje, para a glória de Deus, eu posso erguer minha mão para o alto e agradecer ao bom Deus, porque o que por anos eu lutei,
hoje eu conquistei. Eu me lembro que eu dizia, isso aqui é particularzão, mas eu vou abrir porque o Supremo Podcast é especial. Vou abrir. O inimigo muitas vezes, ele ia na quina da cama, e eu já jovem, eu dizia, a família que eu não tive eu vou construir. O inimigo dizia, qual mulher vai querer ficar com você? Olha para o teu corpo. Olha para a tua situação. Você é reprovado. Ramon, você sabe que toda mulher, antes de se agradar naquilo que ela ouve, primeiro ela se agrada naquilo que vê. Para uma mulher primeiro te ouvir e ver que você tem um caráter, primeiro ela vai te observar. Então nos olhos você já está reprovado. E para a glória de Deus, a família que há tempos atrás eu não tive, hoje eu construí. Glória a Deus, mano. Hoje estou casado e muito bem casado. Glória a Deus. Falar nisso, ela tá me ligando pro almoço. Glória a Deus, mano. E eu não construí só uma família como eu pude ver meu pai e minha mãe se rendendo aos pés de Cristo, de uma vez por todas. Minha mãe que um dia chegou a morar na rua. Hoje, para a glória de Deus, ela está na casinha dela. Eu posso dizer, hoje eu e minha família servimos ao nome do Senhor. Posso terminar o podcast falando algo, antes de passar para vocês? Posso? Por favor. Liberar uma palavra para alguém? Talvez tenha uma mãe que vai ver isso. Uma mãe que ela ouviu de um policial: o fim do teu filho é morte ou cadeia. Que ela ouviu de uma vizinha: o final da tua filha é abuso, prostíbulo. Talvez eu quero falar com o pai. Eu quero falar com uma esposa que ela está dizendo: não aguento mais o meu marido, dias e noites se embebedando. Talvez eu estou falando com um marido que não tem proximidade com a esposa e não sabe o que fazer. A palavra que eu tenho é Lucas 1:37. Eu vivo ela. Porque para Deus nada é impossível. Se você tem uma enfermidade, o laudo médico é morte. Porque para Deus nada é impossível. Talvez você tenha um conflito emocional. Hoje, eu me olho no espelho e eu me amo. Amém, mano. Eu consigo ver em mim a imagem Amém, mano. e semelhança de Cristo. Eu consigo ver a imagem e semelhança do Criador. Eu me amo. Eu me respeito. Hoje eu não quero a morte. Hoje eu quero viver. Eu tenho muita alma para ganhar. Glória a Deus. Eu tenho muita vida para me impulsionar. Hoje, eu peguei uma frase de um pregador. Uns são chamados para levantar prédios. Eu fui chamado para levantar pessoas. E hoje, se eu puder, através desse podcast, levantar alguém, oh glória ao nome de Jesus, eu quero te levantar com uma palavra de esperança. Se na minha vida Deus fez, Mateus, se na minha vida Deus realizou, eu não sou o único. Deus está procurando mais alguém para realizar uma obra. Ainda tem solução. Não é o fim. Não é a palavra do homem não é o fim. A sentença do homem não é o fim. A sentença do momento não é o fim. Deus, Ele é o Deus que trabalha. A última palavra, isso aqui é popular. A última palavra não vem do homem. A última palavra, ela vem de quem? Jota. Vem de Deus. Ela mano. vem de quem, Mateus? De Deus. Então guarda isso no teu coração. Se você receber uma palavra do inimigo, uma palavra do homem,
uma palavra profissional que você não vai produzir. Eu estou falando até com pessoas na área profissional. Uma palavra na área sentimental que você não irá prosperar, ter uma família. A última palavra vem de Deus. Eu passo a oportunidade. Que a promessa ainda está de pé. Uau! Aleluia. Eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. Eu amo essa música. Mano, que rolê hoje. A gente queria ter mais tempo, mas a gente vai fazer. E é uma promessa, porque ela tá de pé. Vamos ter aqui Ramon Júnior, parte 2, porque a gente precisa entrar em tudo aquilo que Deus começou a construir, essa evidência de um grande pregador nacional, o respeito, todos os networks que ele tem criado aí com grandes pregadores, grandes conferências. Cara, e assim, foi um prazer, Ramon, ter você, mano. Assim, na moral, a gente... já tá um rolê aqui. Tempo já aguardando esse Ramon. A gente precisa chamar o Ramon, porque o Ramon tem uma história fantástica e tal. E eu quero estar aqui de novo. Cara, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Eu acredito vai ter ocasião. Que a história do Ramon é a história de muitos Ramons. Muda o endereço, muda o lugar, mas o Deus continua sendo o mesmo, fazendo lindas histórias em muitas vidas. E ele... Tudo aquilo que Ramon profetizou aqui na sua vida, mano, creia que Deus fará. Creia. Esse dia ruim vai passar, relaxa. Vai chegar um tempo em que o que tomará conta do teu coração vai se chamar sorriso. Sorriso. Eu creio. Eu também creio. Mateus, vamos agradecer os nossos colaboradores, a galera que acredita nesse projeto. O pessoal do Fio de Ouro. Você deu um tapa lá essa semana. Foi lá, hein, cara? Foi lá. Foi sim. Dá um close aqui no Matheus, olha como tá top. Diferente, hein? Davi, Júlio. Cara, os caras são fera mesmo. Parceirão. Top. Fio de Ouro, lojas RPM, o pessoal da BB Lolo, eu ia falar... Lolo Baby Kids. Lolo Baby Kids. Eu ia falar Baby Lolo, Lolo Baby Kids. Uma loja extremamente lindíssima. Fica onde essas lojas, Matheus? Que cidade? Jaci. Cidade de Jaci. Terra boa. Casa e Si, artigo para casa e decoração. Também acredita nesse projeto. Estamos muito felizes por esses parceiros. Lojas RPM. Nosso objetivo é que você seja alcançado com palavras, com entendimento e que tudo isso faça sentido para você. Quero agradecer Vânia Bassos, carinho em forma de doce. Eu tenho um presente pro Ramon. Sério? Eu achei que ele ia esquecer que eu ia levar embora pra mim, Ramon. Não deu certo. Deus, até presente. Eu pego. Nós já vamos marcar quantos segundos? Aqui, ó. Cara, esse é o presente da Glória a Vânia. Deus. Vânia Basso, carinho em forma de doce, um dos melhores doces de São José do Rio Preto. Vânia. Muito carinho pra você. Depois você marca ela lá no Insta, Vânia Basso, carinho em forma de doce. Cobens Assessoria, 3M Soluções, representante da Vivo, tem entendido que esse tempo de mesa é relevante. Um beijo no coração de todos vocês. Nosso amigo Fernando, né, da Móveis 3 Pés também. Pessoal da Móveis 3 Pés também acredita nesse projeto. Tá tudo aqui. em Jaci, Ramon. Jaci é cidadão, cara. Rapaz. Terra boa. Terra boa, terra Conhece de gente Jaci, boa. Ramon? Conhece lá? Conheço. Tem Perto que ir lá de uma hora. Mirassol ali, né? É pertinho. Tem muita gente acreditando nesse projeto. Quero agradecer o Fábio, cara que tem fechado com a gente. Dono desse estúdio lindo que você vê toda semana aqui, a gente gravando. Não só nós, mas muitos outros Top. podcasts funcionam nesse espaço. Que espaço. Lindo, né? Show de bola, né, Ramon? Parabéns, Fábio. Cobens Assessoria acredita nesse projeto também. Muito obrigado a todos vocês que têm emprestado seu ouvido pra gente. E mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Mateusão, tamo junto. Tamo junto. Semana Obrigado. que vem. Continuem, viu? Tamo junto. Não, Continue. vamos firme. Ramon, Tamo junto. Pastor Só pra- Ramon Júnior, segue lá a rede social. Ramon Júnior, o Instagram, Ramon Júnior, Ramon Júnior 95. o Facebook, Ramon Júnior. canal no YouTube. Ainda eu não tenho oficial. Mas Ah, tem vídeo lá, tem- é só tem pôr o vários- nome. Se Aparece, apareceu, né? chega. Mas segue lá o Instagram do Ramon.
Acredito que você vai ser edificado com muitas palavras, muitas coisas que Deus tem feito na vida dele, nele e através dele. Supremo Podcast, também corra lá, se inscreva, dá o seu joinha, vai lá no nosso Instagram, Supremo Podcast. A gente tem feito um trabalho com muita excelência, né? A gente respeita essa parada, esse rolê aqui. A gente tem nos dedicado para trazer sempre um conteúdo para você abençoado. Deus abençoe sua vida. Beijo no coração. Ficamos por aqui.